Olá, eu quero mais uma vez convidar você para nós lermos um pequeno texto das Escrituras que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, e nós vamos continuar meditando ou considerando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto do capítulo 19 e o versículo 25 diz o seguinte: E junto à cruz de Jesus estava a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Somente esse texto aqui, certamente nós vamos ler outros, mas no vídeo anterior eu fiz um convite a todos os ouvintes, todos aqueles que ouviram, assistiram aquele vídeo, a permitir que os nossos pensamentos voltassem ao passado, para aquele momento da crucificação. E eu lancei esse desafio, esse convite, para que nós nos postássemos, nos colocássemos juntamente com aquelas pessoas que ali estavam. Que nós nos colocássemos junto à cruz de Jesus. Que nós fôssemos companheiros de Maria, a mãe de Jesus, que ali estava. Também ali a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e também Maria Madalena. Ali estava também João, o apóstolo, o discípulo amado. E o nosso desejo, ao lançar esse convite, exatamente é nós nos colocarmos diante daquela cena do Calvário e fazer de fato uma consideração, fazermos uma reflexão, fazermos de fato uma contemplação da pessoa do Senhor Jesus Cristo no momento da sua crucificação. E de fato eu lembro que eu mencionei, se fosse para você descrever a cena do Calvário, o que você descreveria? O que você diria? Eu confesso para você que eu teria dificuldades em expressar com palavras, de fato, aquilo que estaria vendo ali. Mas, quando nós recorremos às Escrituras, nós vamos perceber, nós vamos entender que Deus, através dos teus servos no passado, deixou registrado exatamente as condições físicas, as condições do Senhor Jesus Cristo, como ele se encontraria, como de fato ele estaria ali na cruz do Calvário. E somente as Escrituras podem nos dar esses detalhes. Nós vamos recorrer ao Velho Testamento e vamos pensar nos textos registrados no Velho Testamento, para nós termos de fato uma ideia, para nós termos uma visão da real situação e da real condição em que se encontrava o Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Isaías, quando ele escreve o seu livro, no capítulo 52, os versículos 13 e 14, ele, 750 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, Isaías deixou registrado isso para nós. E é interessante a riqueza dos detalhes do que estaria acontecendo com o Senhor Jesus Cristo.
Então, portanto, diz assim, Isaías 52, versículos 13 e o versículo 14, diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então, quando Isaías escreve isso, quando ele registrou isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, certamente Isaías, ele não estava falando da sua própria experiência, mas ele estava nos remetendo para o período quando o Senhor Jesus Cristo, ele nasceria aqui neste mundo, o Verbo encarnaria, o Verbo se tornaria um homem e andaria entre nós, e ele então descreve exatamente aquele período em que o Senhor Jesus Cristo aqui viveu. Primeiramente, ele fala do seu ministério público, ele fala de como ele ia proceder, de como que ele ia agir, como seria o seu comportamento, a sua conduta. Fala, eis que o meu servo procederá com prudência. Ele estava falando do Senhor Jesus Cristo. Mas depois ele dá mais um detalhe, ele será exaltado. E eu gosto desse texto, sabe por quê? Eles são assim uma afirmativa, embora escrito tantos séculos antes, mas com tanta firmeza e com tanta clareza, ele nos informa como seria o procedimento do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceria, o que envolveria a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, ele ia agir com prudência, mas Isaías fala que ele será exaltado. E de fato, ele seria exaltado, como ele de fato foi exaltado. Se nós lermos no livro dos Atos, nos primeiros capítulos, numa das pregações de Pedro, ele fala para a nação de Israel, para o povo judeu: vocês o crucificaram, mas Deus o exaltou, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus de fato exaltou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isaías havia afirmado isso, e falou assim: ele será elevado, de fato, ser elevado, podemos pensar de ser colocado no lugar mais alto, lugar de destaque, um lugar de honra, mas podemos pensar, depois dele andar aqui, ele seria elevado para os céus, onde ele se assentaria no trono, onde ele seria de fato honrado, onde ele seria de fato glorificado, onde ele, de certo, ele estaria recebendo todas as honras que lhe é devida. Então Isaías fala primeiramente do que aconteceria, do seu procedimento, da sua elevação, da sua exaltação, da sua sublimidade. Mas Isaías também nos dá um detalhe, que antes de tudo isso acontecer, ele teria que passar pela humilhação, ele teria que passar pelo desprezo, ele deveria enfrentar o desamparo, porque ele fala no versículo 14, embora no versículo 13 ele fala como que de fato tudo isso iria acontecer com Cristo, como de fato aconteceu. Hoje ele está exaltado, assentado à destra da majestade nas alturas, esperando apenas que seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Então Isaías depois fala, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Aqui nós temos uma riqueza de detalhe. Isaías está dizendo como que o Senhor Jesus ficou na cruz do Calvário, ou melhor, mesmo antes da cruz do Calvário. Ele está dizendo assim que o seu aspecto estava muito desfigurado. Eu tenho uma versão que diz que tão desfigurado estava que ele perdeu a aparência humana. Era exatamente este quadro que as mulheres que ali estavam, e também João, o apóstolo, era isso que eles estavam contemplando.
estava contemplando um ser totalmente desfigurado. Ele sofreu tanto nas mãos dos homens, eles fizeram tantas coisas com o Senhor Jesus Cristo, o espancaram, fizeram tantas coisas, socaram o seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e nós vemos que aqui, Isaías está falando, ele ficou muito desfigurado, mas a outra versão ela é muito mais detalhista. Tão desfigurado estava que ele perdeu a aparência humana. Quando eu leio isto, sabe, eu fico imaginando aqueles boxeadores quando entram num ringue para poder disputar ali, né, uma vitória. E eles então, durante algum tempo, lutando um contra o outro. Mas de vez em quando alguém acerta um cruzado de direita no rosto, ou no olho de um, ou nos lábios, no nariz, no rosto daquela pessoa. E você vai percebendo que à medida que a luta vai prosseguindo, aquela pessoa vai ficando desfigurada, toda inchada, avermelhada, às vezes até sangrando. E às vezes, quando você chega no final da luta, e às vezes é dado, assim, a câmera pega o seu rosto, a gente percebe que ele está desfigurado. E foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Tão desfigurado ele estava, que ele perdeu a aparência humana. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez você fique pensando no Senhor Jesus Cristo, nos benefícios que você pode de fato desfrutar da parte dele, e de fato ele tem muitos benefícios que nós podemos desfrutar, mas é muito importante que nós consideremos a pessoa de Cristo naqueles momentos quando ele estava na cruz, contemplá-lo nessas condições, totalmente desfigurado, perdeu a aparência humana. Alguém que olhasse para ele, que talvez nunca o tivesse visto, nunca o saberia quem ele era, e mesmo aqueles que acompanharam, ao olhar e contemplar a cruz, ao ver o Senhor Jesus, certamente eles não o reconheceriam, porque ele perdeu a aparência humana. Então, era isto que João, era isto que as mulheres estavam contemplando. E é isso que eu estou te convidando a contemplar também. Você olhar para a cruz do Calvário e pense nesta cena, entre dois malfeitores, a cruz central, ali estava o Salvador do mundo, totalmente desfigurado. E é interessante que aqui fala, mais do que a dos outros filhos dos homens. Certamente os malfeitores, eles foram punidos pelos seus crimes com justiça, mas só que eles falam, Isaías está dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava mais desfigurado, a sua aparência mais desfigurada do que a dos outros filhos dos homens. Então, se você olhasse para aquela cena do Calvário, 3 cruzes que foram levantadas, mas a do Senhor Jesus, a cruz central, um ser que perdeu a aparência humana. Eu não quero me prender muito tempo aqui, mas eu quero levar você também a contemplar o Salmo 129, onde nós temos também mais detalhes sobre a crucificação. O salmista, no Salmo 129, ele nos relata o seguinte: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Aqui eu não sei quem foi que escreveu esse salmo. É um salmo anônimo. Pelo menos não temos condições de saber quem é que escreveu. Mas isso até não é importante, ficarmos discutindo quem escreveu o salmo. Mas o mais importante é o que a pessoa escreveu, não sobre ele mesmo, mas que ele escreveu sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque estas palavras do versículo 3 do Salmo 129 não diz respeito à experiência do salmista. Essas palavras, de fato, proféticas, referem-se àquilo que os homens fariam com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz que sobre o meu dorso lavraram os aradores. Eles usam aqui uma linguagem da agricultura.
para nos ensinar, para nos revelar como que ficou as condições do Senhor Jesus Cristo momentos antes da sua crucificação e como que ele ficou também na cruz do Calvário. Aqui quando ele diz sobre o meu dorso, a palavra dorso aqui se referindo às costas do Senhor Jesus Cristo. E o que o salmista está dizendo diz, lavraram os aradores, nele, quer dizer, nas suas costas, no seu dorso, fizeram longos sulcos, como na agricultura, quando eles vão preparar o solo para lançar a semente, fazer o plantio. Então há todo um preparativo e depois nós vemos que a lâmina daquele arado vai cortando o solo, abrindo aqueles sulcos longos. Esta é a expressão usada pelo salmista para descrever as reais condições do Senhor Jesus Cristo, fisicamente falando, como que ficou o seu corpo. Longos sulcos. Naquela época, quando uma pessoa era julgada pelo Império Romano, ele fosse julgado e condenado, e depois ele ia ser punido, e a punição era a crucificação. Mas é interessante que também havia vários instrumentos de punição antes da crucificação. As Escrituras nos falam de um instrumento chamado azorrague, é descrito nas Escrituras. Havia vários instrumentos, mas esse azorrague, ele era um instrumento que tinha um cabo de aproximadamente 50 centímetros, o seu cabo, e na ponta desse cabo eram fixadas várias fitas de couro, talvez de uns 60 centímetros também de comprimento, e na ponta dessas fitas de couro eram fixadas pedaços de ossos ou pedaços de metais. E era isto que eles usavam na punição, no castigo daqueles que eram julgados e depois condenados. Eles passavam por isso, e foi exatamente esse instrumento que eu estou descrevendo para vocês que foram usados. Os soldados romanos sabiam fazer muito bem isso, eles sabiam usar muito bem aqueles instrumentos, eles sabiam fazer muito bem uma pessoa condenada sofrer nas suas mãos. E eles pegavam aquele azorrague e lançavam ele sobre as costas do Senhor Jesus Cristo. E aquilo eles iam puxando e abrindo longos sulcos. Isaías também fala, ele foi moído. E de fato foi essas condições que se encontrava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o salmista nos mostra aqui, nos remete também para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e como é que ele ficou fisicamente falando. E tudo isso João e as mulheres estavam contemplando na cruz do Calvário. É muito importante, meus amados, é muito importante nós termos uma visão correta da cruz, de considerar o Senhor Jesus Cristo naquele momento da cruz, naquele momento que ele estava ali, ele estava nestas condições, totalmente desfigurado, as suas costas, o seu corpo moído, longos sulcos, os aradores lavraram sobre ele. Mas tem outra coisa que também descreve a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é outro texto que também Isaías registra no capítulo 50, versículo 6, fala: ofereci as minhas costas aos que me feriam, os aradores, os lavradores daquela época, aqueles que fizeram longos sulcos sobre as costas do Senhor Jesus. Isaías está dizendo: eu ofereci as minhas costas aos que me feriam. Essa expressão, ofereci as minhas costas,
é um ato voluntário, indicando ele ofereceu as suas costas, ele se submeteu a esta situação. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e depois ele diz, as faces aos que me arrancavam os cabelos. Pensa bem, medita nisto, considere isso, reflita sobre isso, para que você tenha uma visão correta da crucificação. É isso que Hebreus está falando. Considere aquele que suportou a cruz, suportou a afronta, ele suportou tudo. E ele está dizendo, eu ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as faces ele ofereceu aos que lhe arrancavam o cabelo. Ele diz, eu não escondi o rosto daqueles que me afrontavam e me cuspiam. O Senhor Jesus, apesar de passar por tudo isso, em nenhum momento ele fraquejou. Em nenhum momento ele fraquejou e ele se acovardou. Ele enfrentou os seus opositores, aqueles que lhe afrontavam, aqueles que blasfemavam dele, aqueles que lançavam palavras de zombaria, de desprezo, e o pior de tudo, cuspiram no seu rosto. Talvez você nunca tenha tido a experiência de levar uma cusparada. Mas sabe, eu quero dizer para você, eu já tive a experiência não de levar uma cusparada, mas de ver alguém levar uma cusparada. É horrível, é nojento. Mas sabe, uma cusparada, cuspir no rosto de alguém, é um sinal de desprezo. E foi isso que fizeram com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui Isaías nos está dizendo, eu ofereci as minhas costas aos que me feriam, e eu ofereci as faces àqueles que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. O Senhor Jesus ficou de pé, firme, diante dos seus opositores. Mas sabe, o salmista Davi, ele nos fala algo bastante interessante no Salmo 22. Ele começa aquele Salmo 22 com uma expressão usada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele diz assim, Deus meu, por que me desamparastes? Davi experimentou algumas coisas que ele descreve nesse salmo. Davi está registrando algumas das suas experiências, como ser desamparado. Ele foi desamparado, sim, mas estas palavras eram palavras proféticas, eram palavras que o Senhor Jesus Cristo ia proferir na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparastes? Vocês já perceberam que em determinados momentos, o Senhor Jesus, quando ele se dirigia a Deus, o Pai, ele sempre falava, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ele vai muitas vezes se dirigindo a Deus como Pai. Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Mas aqui nesse momento, Davi está registrando as palavras que 1000 anos depois o Senhor Jesus Cristo proferiria na cruz do Calvário. Mas ele não diz, Pai, por que me desamparaste? Mas ele se dirige a Deus e diz, Deus meu, por que me desamparastes? Por que essa diferença? Por que ele não continuou dizendo, Pai? Sabe, a conclusão que eu cheguei
o porquê que o Senhor Jesus, naquele momento, nas 3 horas de trevas, sozinho, desamparado, ele clama, ele dá esse brado: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento da cruz, ele foi desamparado por Deus. Mas sabe, tem uma explicação. Por que que o Senhor Jesus usa essas palavras? Por que que ele fala dessa forma? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 em diante, mas lá quando você chega no versículo 21, está escrito lá assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos só um breve comentário aqui. Aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus Cristo. Aí depois Paulo diz: ele o fez. Ele quem? Deus o fez pecado por nós. Por isso que lá na cruz, naquele momento, naquelas 3 horas de trevas, ele clama: Deus meu, Deus meu. Porque naquele momento Deus o fez pecado. Ele não estava tratando na pessoa do Senhor Jesus Cristo como filho, mas Deus o fez pecado por nós. Deu para entender? É por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquelas 3 horas de trevas, Deus estava fazendo cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus estava derramando sobre o seu Filho amado a sua ira contra o pecado. Não era o Pai, mas era Deus santo e justo, que precisava punir o pecado. E ele o puniu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe, há muitas coisas que podemos pensar naquele momento da crucificação. Mas sabe, Davi, além de usar essa expressão aqui, tem outros versículos que nos remetem para aquele momento da cruz. Versículo 14, por exemplo, ou melhor, versículo 12 fala: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodearam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Ele está falando dos soldados romanos. Depois ele fala: derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. Pense nisto ao contemplar a cruz. Todos os meus ossos se desconjuntaram naquele momento. Porque depois de açoitarem, depois de fazer tudo o que fizeram com ele, os soldados romanos, ele foi entregue para ser crucificado. Mas é interessante que ele carregou aquela pesada cruz até o Gólgota. Depois ele foi deitado nela. Ele foi pregado nela. Ele não foi amarrado. Ele foi crucificado. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. E aí aquela cruz foi sendo erguida, foi sendo levantada. Havia um buraco onde ela seria plantada. E depois de erguida aquela cruz, o Senhor Jesus, com o seu peso e o peso da cruz, ela desceria dentro daquele buraco. Podemos dizer assim, ela desceria e bateria lá no fundo, fazendo aquele som. Tum! Desconjuntaram todos os meus ossos. Você já havia pensado nisso? E por quê? Qual foi o seu crime? Qual foi o seu pecado? O que ele fez?
para merecer isso. Você sabe o porquê da morte do Senhor Jesus? Eu vou terminar aqui, mas reflete nisso. Pense no que nós acabamos de meditar. Pense no que nós acabamos de considerar. Pense no que nós acabamos de contemplar, descrito pelas Escrituras, das reais condições de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho muito amado, que foi desamparado na cruz. Reflita sobre isso, meu querido. Pense sobre isso. Isso vai mudar sua vida. Isso vai mudar sua vida. E tem que mudar. Você jamais será o mesmo se você levar em conta e considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena e o discípulo amado. Se você permitiu, você pode colocar você também lá, contemplando o Senhor Jesus Cristo. Reflita sobre isso. Esse é o meu maior desejo. E permita que isso entre na sua mente, atinja o seu coração e transforme a sua vida. Amém.